Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques dessa edição. Fórum Eleitoral atende em horário estendido. Professor Dr. Roberto Ottuzzi lança livro que traz lições para combater as doenças financeiras. E vamos falar da campanha Abril Verde de Segurança no Trabalho. O DC Notícias Web está começando. Olá! Nós abrimos essa edição falando que até o começo de maio, os fóruns eleitorais do estado irão atender em horário estendido. A procura no cartório de Foz do Iguaçu está bastante tranquila e os atendimentos são realizados de forma constante, sem filas e com agendamento liberado para quem precisa do serviço em horário específico. Os 28 fóruns eleitorais do Paraná estarão abertos em maio nos períodos da manhã e à tarde. Esse horário ampliado seguirá até o dia 8 de maio, prazo final para os eleitores regularizarem o cadastro eleitoral. O horário de atendimento dos fóruns eleitorais com mais de 80 mil eleitores foi estendido das 9 horas até as 18 horas para possibilitar que o eleitor se habilite ao voto, né? É uma oportunidade a mais para que o eleitor compareça para regularizar sua situação ou fazer o primeiro título. Para receber o atendimento, o eleitor precisa apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. O eleitor do sexo masculino, no ano que completa 19 anos, precisa comprovar o alistamento militar. O Tribunal Regional Eleitoral definiu um novo plantão nos dias 4 e 5 de maio, com atendimento das 9 da manhã às 5 da tarde no sábado e das 9 da manhã à 1 da tarde no domingo. Qualquer dúvida, o eleitor pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral através do 0800, que nós temos à disposição, é o 0800 640 8400, e o WhatsApp, que é o 41 3330 8500. Lembrando que quem tem a biometria cadastrada não precisa comparecer ao Fórum Eleitoral, pode fazer toda a regularização, pagamento de multas, troca de local de votação, tudo pela internet. A Itaipu Binacional informa que 100% dos recursos necessários para a duplicação da BR-469, conhecida como a Rodovia das Cataratas, estão liberados e disponíveis para execução das obras, conforme termos do convênio assinado entre a Itaipu, o DENIT e o governo do estado. As obras na BR-469 vão desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até o trevo de acesso à Argentina, passando ainda pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em uma extensão de 8 quilômetros. Os atrasos decorrentes de qualquer natureza da obra não são de responsabilidade da usina. Cabe ao governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, a fiscalização e a conclusão da duplicação. A seguir, hoje é Dia Mundial do Livro e que tal aprender um pouco com uma obra lançada que traz lições sobre educação financeira? É no próximo bloco. Colégio Educação Dinâmica. Por você, oferecemos um mundo de possibilidades. Ampliamos o universo de conhecimento de seu filho de forma inovadora, com projetos e interações que resultam nas melhores aprovações. Preparamos experiências, programas e intercâmbios com certificação internacional. Colégio Educação Dinâmica. Excelência de ensino que transforma o aprendizado e constrói o futuro hoje. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando que o professor Dr. Roberto Ottuzzi foi prestigiado pela comunidade acadêmica no lançamento de seu livro, que oferece soluções para organizar a saúde financeira. O professor Roberto Ottuzzi lançou seu livro intitulado Combatendo Doenças Financeiras, oferecendo aos leitores uma oportunidade de encontrar soluções práticas para construir e manter uma saúde financeira sólida.
A obra visa auxiliar na prevenção e combate de problemas relacionados às finanças pessoais e empresariais, fornecendo orientações valiosas para uma gestão financeira eficaz. O lançamento do livro ocorreu no espaço da UDC Empresarial e contou com a presença de acadêmicos, professores e da reitora da UDC, professora Rosicléria Rawad do Prado. O meu objetivo com esse livro foi fazer uma metáfora com a medicina. Então o leitor, ele é simultaneamente paciente e médico. Ou seja, é para ele fazer uma análise própria, um autodiagnóstico, e depois ele mesmo ser um médico para buscar o tratamento e até eventualmente também a prevenção de não ter novas doenças. Inclusive nesse livro eu abordo 8 doenças financeiras. Por exemplo, eu abordo miopia financeira. Se nós fizermos uma analogia, né? Qual que é a doença de miopia? É a falta de visão à distância. Então, uma pessoa que possui uma miopia financeira é uma pessoa que só pensa, por exemplo, no presente. Não pensa, por exemplo, em fazer reservas para o futuro. Então, é basicamente isso que eu abordo nesse livro. E tem solução para combater essas doenças, professor? Olha, como eu te disse que é o paciente e o médico, sim, o próprio leitor também vai buscar seu próprio médico. Ou seja, eu coloco também uma série de sugestões aqui de tratamento, por exemplo, né, o lado de educação financeira, o aspecto da elaboração de um bom orçamento para fazer um bom controle e outras ferramentas. E eu também termino o livro com o capítulo de cura e prevenção. E aí eu abordo uma série de prevenções para a pessoa realmente não vir a ter nenhuma dessas doenças. E agora a gente fala em turismo e movimentação desse setor. Uma companhia aérea aumenta o número de voos entre Foz do Iguaçu e São Paulo. A Latam Airlines, líder entre as companhias aéreas no Brasil, anunciou um significativo aumento na frequência de voos entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Paulo. A partir de abril, o número de voos semanais entre as duas cidades subirá de 56 para 73, representando um crescimento de 30%. Esse aumento reforça a conectividade regional e facilita o acesso de turistas e residentes aos principais hubs do país e do mundo. Dentre as rotas ampliadas, a que liga Foz do Iguaçu ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, destaca-se com 28 voos semanais. Essa rota é especialmente estratégica, pois Guarulhos é o principal portal aéreo do Brasil para voos internacionais e nacionais, proporcionando maior flexibilidade de horários para os usuários. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu se consolidou como o terceiro mais movimentado do Brasil fora das capitais, ficando atrás apenas de Campinas, no estado de São Paulo, e também de Navegantes, em Santa Catarina. Com a ampliação, a Latam conectará ainda mais o Paraná a 44 portos brasileiros e 23 internacionais, fortalecendo Guarulhos como um centro de conexões crucial na rede da companhia. A seguir, vamos falar da campanha Abril Verde sobre a conscientização da segurança no trabalho. O maior programa de pavimentação da história de Foz já chegou a todas as regiões da cidade. O asfalto novinho em todos os bairros da cidade, gerando qualidade de vida e valorização do seu imóvel. E tem obras que fazem toda a diferença, mas a gente não vê. Obras de drenagem em pontos estratégicos foram realizadas para evitar problemas com alagamentos. Agora, os moradores de várias regiões não precisam mais se preocupar com as inundações. A Prefeitura de Foz trabalha por você. Abril é o mês de conscientização sobre segurança no trabalho. O DC Notícias Web convidou o professor da UDC, Ademir Winkert, coordenador da pós-graduação de Engenharia da Segurança do Trabalho, que vai conversar com a gente sobre o Abril Verde. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Elisângela, o convite também, né? O espaço, a oportunidade para a gente estar conversando um pouquinho desse movimento tão importante que vem se fortalecendo cada ano, né? Professor, a cada 15 segundos um estudo revela que um trabalhador se acidenta no desempenho das suas funções. Isso é para trabalhador formal, mas esse número pode ser ainda muito maior, não é? Exatamente, Elisângela. Então,
essa triste realidade que vem com esses dados estatísticos, né, que você vê só do momento que a gente vê agora fazendo uma fala que certamente trabalhadores serão acometidos por acidente de trabalho. Então, de fato, essa preocupação, né, ela startou todo esse movimento do Abril Verde, né? Então, é um movimento que ele surgiu, isso já tem algumas décadas, então assim, ele vem se fortalecendo ano a ano. Esse movimento ele está voltado justamente para o olhar da empresa com relação aos cuidados, né, à gestão em saúde e segurança do trabalhador. A gente sabe que a ocorrência de um acidente de trabalho, ela causa essa perda da mão de obra, então se a empresa acaba sendo impactada pelos índices de produtividade, e também tem todo o contexto da preocupação por parte do trabalhador, né? Então isso tudo reflete possivelmente um afastamento desse trabalhador, a recuperação dele às vezes é demorada, então isso tudo, esse movimento vem trazendo esse olhar para essa conscientização. E esse trabalho de conscientização, ele tem surtido efeito nessas áreas mesmo, de conscientizar os empresários, conscientizar os funcionários? Sim, sim, ele vem a cada ano se fortalecendo. Esse importante movimento agora até de fazer com que as empresas se preocupem, que tenha esse olhar um pouco voltado para a gestão. O importante é que cada empresa, dentro da sua característica, da sua atuação, ela busque entender e saber quais são as relevâncias daqueles riscos que estão dentro do local de trabalho e assim, quais são as medidas preventivas que eu posso adotar. Então isso passa desde às vezes uma conscientização, uma conversa com os trabalhadores, uma palestra, né? E claro que às vezes a gestão, e dependendo da característica da empresa, isso se amplia um pouco mais até para questão de uso de equipamento de proteção individual, então sim, toda uma adequação que às vezes é necessário. Então é importante trazer esse debate justamente para que as empresas entendam que assim, a mão de obra hoje ela é escassa, né? Que a gente fala assim, você conseguir um profissional qualificado está mais difícil no mercado e ele acaba sendo até mais oneroso para a empresa, né? Então, muitas vezes você forma aquele profissional e às vezes por uma fatalidade de um acidente de trabalho você acaba perdendo essa mão de obra. Então vai se tornar muito mais caro para a empresa preparar um outro profissional, a reposição, para a gente conseguir manter os níveis de produtividade. Então isso tudo é afetado com relação aos acidentes de trabalho, né? E muitas vezes uma ação simples, uma mudança insignificante muitas vezes para o empresário pode fazer uma grande diferença dentro da empresa. Exatamente. É o que a gente fala, assim, fazer gestão em segurança do trabalho muitas vezes ela não pode ser entendida como um custo, né? Assim, então às vezes é coisas pontuais, simples de se fazer e que acaba gerando então todo um benefício aí, seja para evitar um acidente de trabalho ou até mesmo um passivo trabalhista que a gente fala no futuro, né? E quais são os principais acidentes ou problemas dentro de uma área de trabalho específica? Claro que depende da atuação. Quais os principais problemas de acidente de trabalho que são registrados? Hoje, assim, bem como você colocou, cada empresa tem sua característica, né? Então, assim, ela vai diferenciar entre uma e outra, mas assim, a gente sabe que o afastamento pelo INSS, que tem a grande massa de trabalhadores seletistas, hoje ele está muito voltado para o impacto psicológico dos trabalhadores. Então esse é o maior índice de afastamento, seguido por doenças relacionadas a doenças ortopédicas, né? Então assim, esses dois indicadores que acabam impactando dentro do INSS, e aí vem aquela questão também do custo do INSS. Então um estudo do Ministério Público do Trabalho, né, que tem no Observatório Social do Ministério Público, ele traz um levantamento entre 2012 e 2021, né, algo girando em torno de 4 bilhões de reais aí que foram pagos, né, com indenizações, com afastamentos de decorrência do acidente de trabalho. Então isso é um valor que a gente traz assim, justamente que a sociedade como um todo, isso seja os trabalhadores, empresários, todos envolvidos na sociedade que acabam tendo que arcar com esses custos, né? Então também tem essa preocupação aí por conta desses impactos financeiros que acabam acontecendo. E a legislação ela é muito rigorosa nesse setor? Ela tem a legislação, o Ministério do Trabalho editam todas as normas regulamentadoras que as empresas devem então estar seguindo, né? Elas são de aplicação de acordo com a característica dessas empresas, mas é claro que assim, a empresa fazer gestão, que é o que a gente comenta, ela acaba se diluindo no decorrer do prazo, né? Claro que se a gente pegar uma situação pontual da ocorrência de um acidente de trabalho,
e uma empresa que possivelmente não tenha atendido as normas, isso vai se tornar um pouco mais caro, né? Então ela tem que fazer uma adequação a partir de uma fiscalização, de uma autuação em decorrência do acidente de trabalho. Então é o que a gente sempre fala, né? A questão de prevenção sempre ela vai ser mais barata, né? Então eu fazer gestão de forma preventiva, né, eu vou conseguir diluir esse custo, eu vou conseguir programar minhas ações, eu vou conseguir fazer ela de uma forma mais cautelosa, que não vai me gerar um impacto tão grande com relação a curto prazo. A gente percebe também que muitas vezes as empresas, elas até oferecem para o colaborador um equipamento de prevenção individual, mas às vezes o próprio colaborador ele não tem essa consciência, né, e ele acaba não usando esse equipamento. Exatamente. Então o tal do EPI, né, o pessoal às vezes acaba, porque não é o simples fato, como a gente fala assim, de entregar o EPI, né? Eu preciso entregar para aquele trabalhador e explicar para ele e orientá-lo ao que é que se propõe aquele EPI, né? Então assim, por que ele precisa utilizar? Então um exemplo, se eu entrego um abafador, eu preciso talvez colocar ele numa sala, treinar ele, explicar, tem casos que a pessoa vai perder uma audição, ela não vai perder em 5 anos, em 3 anos, talvez isso vai ser no decorrer da vida da pessoa, e aí quando ela chegar na idade da aposentadoria dela, enfim, quando ela for desfrutar do benefício, né, da aposentadoria, ela acabar então tendo uma perda auditiva. Então a gente precisa mostrar para ele que a perda auditiva ela se faz, né, gradativamente, né, exceto um acidente de trabalho grave que possa ter uma perda auditiva, mas sim, ele não usar um EPI, um protetor, um exemplo do abafador, ele vai gerando perdas contínuas, que ele vai perceber ao longo do decorrer da vida profissional dele, né? E esse profissional da área de segurança do trabalho, ele precisa estar dentro da empresa? Isso também tem uma normativa, uma norma do Ministério do Trabalho, que ela traz um dimensionamento. Então, de acordo com o número de trabalhador, o grau de risco dessa empresa, pode-se fazer necessário estar o profissional dentro da empresa. Em alguns casos, a empresa pode, então, ter uma empresa que presta esse serviço, né, de forma terceirizada e fazer a gestão da mesma forma dentro da empresa. Mas então, para ele fazer esse tipo de trabalho, ele precisa ter conhecimento, que a UDC fornece na pós-graduação. Exatamente. Nós formamos os nossos profissionais aqui, os engenheiros de segurança do trabalho, que estão no mercado atuando, né, e já conseguem, então, fazer justamente essas adequações. Então, pegar o caso das empresas, né, entender quais são as necessidades legais e propor um trabalho, então, de adequação às legislações, enfim, tudo isso, contexto que a gente fala de evitar acidentes de trabalho, né? Para fazer essa pós-graduação, o interessado ele precisa ser engenheiro? Não necessariamente. A gente tem a questão assim, para ele se tornar um engenheiro de segurança, ele precisa, obviamente, ter uma engenharia ou arquitetura previamente. Mas nós temos um curso de pós-graduação aberto a vários profissionais. Então nós temos caso de profissionais do direito que têm interesse ou estão atuando na área trabalhista e que querem aprofundar um pouco mais o conhecimento nessa área, então acabam também participando. Tivemos profissionais da área de administração, que muitas vezes estão dentro de uma empresa na área de recursos humanos ou gestão de pessoas, enfim, e querem também ter um conhecimento a mais e às vezes, como a gente falou, às vezes a empresa não tem a necessidade de ter um profissional de segurança do trabalho, mas ela, de repente, fazer essa aplicação, né, dos conhecimentos, enfim, então a gente já tem vários profissionais de outras áreas aí atuando também na pós-graduação. Então um profissional desse dentro da empresa fica muito mais barato, inclusive, né? Com certeza, né? A empresa acaba investindo na mão de obra própria que ela já tem ali, né? Professor, muito obrigada pela participação aqui no DC Notícias Web. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade também, Elisângela. Obrigado. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.